num nível que é incompatível com a democracia. Com a existência de limites democráticos. Estado pós-democrático é o novo livro do professor Rubens Casara, que também é juiz de direito. E eu queria, conversando com ele aqui no Rio de Janeiro, que ele fizesse uma breve fala sobre o livro, professor. Esse livro, ele nasce da percepção de uma mutação no Estado. O Estado democrático de direito, que era marcado pela existência de limites rígidos ao exercício do poder, e o principal desses limites era o respeito aos direitos e garantias fundamentais. Esse Estado, ele desaparece, embora se fale ainda em crise, mas na realidade desaparece, e surge uma nova configuração, no qual não existem mais limites rígidos, em que os direitos e garantias fundamentais, dentro da lógica neoliberal, também são tratados como mercadorias e, portanto, negociáveis. O Estado pós-democrático, ele reúne características que poderiam ser chamadas de pré-modernas. Há, de novo, uma união entre o poder político e o poder econômico, eles quase se identificam, e para que a razão neoliberal, o projeto neoliberal se concretize, é necessário um Estado forte na contenção dos indesejáveis. Os indesejáveis seriam aqueles que não interessam à sociedade de consumo, porque não produzem ou porque não consomem, mas também aqueles inimigos políticos, aqueles que se opõem ao projeto neoliberal. Professor, eu li um artigo muito interessante em que o senhor aborda o pós-Mani Puliti na Itália. Sim. Falando que a ascensão do Berlusconi, um pouco como não político, um pouco que representou isso. E o senhor cita o prefeito de São Paulo, João Dória, como uma pessoa que meio que assume um pouco essa posição do não político. Eu queria que primeiro que o senhor fizesse uma análise das consequências da Mãos Limpas na Itália. O que se deu lá? Lá se deu uma brutal criminalização da política tradicional. E com isso a ascensão de políticos que em tudo se identificam com os políticos anteriores, mas com um discurso diferente. Esse discurso da não política não é uma exclusividade do Brasil. Quando o João Dória aparece e é eleito prefeito em São Paulo com esse discurso do não político, ele está reproduzindo algo que existiu em vários outros países. São vários os exemplos. Talvez, de fato, o mais significativo seja do Berlusconi. Mas o Trump também, em certa medida, ocupa esse espaço. Você gera um quadro de desânimo, um quadro de demonização da política, para que os políticos se restabeleçam. É mais ou menos aquela chamada lógica de Lampedusa. Você muda para não mudar. Você apresenta políticos com um discurso de ódio à política, fazendo a mais pura política. Entendo. O senhor também, anteriormente, escreveu um livro que é o Processo Penal do Espetáculo. O senhor pode falar um pouquinho desse livro anterior do senhor? O que é o processo penal do espetáculo? É isso que estamos assistindo no Brasil hoje? Sim, mais uma vez, é uma consequência da razão neoliberal condicionando a atuação dos atores jurídicos, condicionando a percepção e a exploração do processo como mercadoria. Se o processo tradicional, na tradição liberal, ele tinha uma função de garantir o devido processo legal, de garantir o respeito aos direitos e garantias fundamentais, o processo do espetáculo, o processo penal do espetáculo, ele aparece com uma dimensão de entretenimento. Ele é vendido a um grande público como um espetáculo, que tem por função, primordialmente, agradar aos espectadores. Professor, o juiz Moro de Curitiba, o seu colega de Curitiba, ele escreveu um artigo sobre a Operação Mãos Limpas, em que ele elogia muito o uso da imprensa, da mídia,
como uma forma, descreveu ele elogiosamente, como uma forma de evitar que os políticos se organizassem para barrar os processos aos quais eles estavam sujeitos na Itália. O senhor vê da mesma forma a relação entre os juízes, os promotores e a mídia, essa história de vazar um processo que está em andamento, vazar uma prisão que ainda não, cujas provas ainda não foram apresentadas, uma prisão cautelar desse tipo provisória, que tem acontecido no Brasil, essa condução coercitiva. O senhor acha que são instrumentos necessários num país tão corrupto como é de fato o Brasil? A mídia é fundamental para a transparência, mas de que mídia nós estamos falando? Entendo. Uma outra questão, os vazamentos. Não raro esses vazamentos caracterizam ilicitudes. Você não pode pretender legitimamente combater ilícitos praticando ilícitos. Uhum. Hoje se prende, se viola a liberdade de um indivíduo fora das hipóteses legais ou se relativizam as hipóteses legais com muita facilidade. Então, o primeiro passo, eu estou cada dia mais conservador, eu acho que basta uma visão liberal tradicional de seguir as regras do jogo para começar a mudar esse estado de coisas. Chegamos ao ponto em que liberal vai ser uma coisa avançada nesse estado pós-democrático? O liberalismo tradicional? Em especial no Brasil, em que os liberais verdadeiros desapareceram, né? Nós temos pessoas que se identificam, se declaram liberais e são profundamente reacionários, nem conservadores. Professores... Eu acho que a gente sente falta disso, do verdadeiro liberal. Já para a atual quadra, diante do que nós estamos vivendo em termos de comprometimento do ideal democrático, do ideal de respeito, de concretização dos direitos e garantias fundamentais para todos e todas, ser liberal já está de bom tamanho. Professor, finalmente, o senhor fala de um embate entre a Constituição de 88, num dos seus artigos, e o que se denomina como o nosso patrimônio autoritário. Primeiro, o que é o nosso patrimônio autoritário e como está se dando esse choque entre a afirmação da Constituição de 88 no Brasil, que é uma Constituição avançada para os termos brasileiros, e esse nosso patrimônio autoritário? Nós fomos lançados numa tradição profundamente autoritária. Uma série de representações, de visões de mundo que acredita, por exemplo, no uso da força em detrimento do conhecimento. Muito em razão da ausência de uma efetiva justiça de transição no Brasil, muito em razão da influência dos meios de comunicação de massa que reproduzem a solução de força como sendo a principal solução. Uhum. Se criou também um medo da liberdade no Brasil. As pessoas têm medo de exercer a liberdade com todas as suas consequências, por isso acreditam em uma figura forte que venha dizer o que pode, o que não se pode fazer. Que é o messianismo jurídico? O messianismo jurídico, o messianismo bélico, o messianismo... Há pessoas que acreditam na necessidade da volta dos militares para decidir os rumos que o país deve ou não tomar. Uhum. Então, tudo isso são sintomas dessa tradição autoritária. O Adorno, logo após a Segunda Guerra Mundial, quando ele estava nos Estados Unidos, ele resolve pesquisar aquilo que ele chamou de personalidade autoritária, para ver se nos Estados Unidos ele identificava os mesmos sinais que levaram à ascensão de Hitler na Alemanha. Uhum. E ali ele traça algumas características que seriam características do pensamento autoritário. Se nós formos analisar essas características hoje no Brasil, muito provavelmente, em todas essas características, nós temos que confirmar ali um elemento autoritário na tradição brasileira. Desde aquele discurso simplificador, que reduz a complexidade dos fenômenos e transforma a própria política como uma mera briga, né, entre um pensamento binário, é bom, é mal, gosto ou não gosto, petralha e coxinha, como se tudo se resumisse a esses binarismos. Uma afeição a um sentimento que seria a mentalidade do que se identifica como sendo a mentalidade da classe média, que não necessariamente é o que a classe média pensa, mas esse afeto, essa ligação a esses valores tradicionais e conservadores, tudo isso que Adorno identificou como sendo um elemento da personalidade autoritária, hoje se faz presente no Brasil.
Há uma diferença fundamental entre um texto, qualquer texto, por exemplo, a Constituição, e a norma que nós produzimos para atuar no mundo a partir daquele texto. Em um país de tradição autoritária, essa tradição autoritária condiciona a nossa maneira de ver o mundo, condiciona, por exemplo, a maneira como nós aplicamos o texto legal, como nós interpretamos e compreendemos o texto legal. Por isso nós produzimos, no mundo da vida, soluções autoritárias. Nós produzimos normas autoritárias, por mais que o nosso texto seja um texto tendencialmente democrático. Entendi. Por mais que o projeto da Constituição seja democrático, nós produzimos normas autoritárias. Hoje mesmo nós vimos uma decisão no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é possível uma lei retroagir para alcançar fatos anteriores, no caso a lei da ficha limpa chamada, que também tem toda uma origem, um gerne autoritário, né? Isso é consequência dessa nossa tradição autoritária. E o que é pior, muitas vezes nós produzimos soluções autoritárias na crença de que estamos produzindo um bem para a sociedade. E como diz o professor Agostinho Ramalho, o risco hoje é descobrir a dificuldade, na realidade, é descobrir quem nos protege da bondade dos bons.